Meus amados irmãos, vamos mais uma vez fazer o estudo da palavra do Senhor. Quero aqui dar continuidade e compartilhar com todos vocês. Estou no capítulo 2 de carta aos Filipenses, carta escrita pelo apóstolo Paulo, direcionada para os irmãos de Filipos, aos Filipenses. Amados irmãos, eu procurei fazer dessa forma a exposição bíblica, para nós lermos junto o versículo bíblico, que é uma forma mais justa para nós, as pessoas não nos enganar. Então é dessa forma que a gente fazemos. Então a gente lemos o texto bíblico, explicamos, e assim a gente não vamos cometer erros, nós não vamos trazer heresia para os irmãos. Então diz assim a palavra de Deus, o versículo 1. Paulo ele vai falar do amor fraternal, né? O amor que Paulo estava passando para os irmãos de Filipos, para os irmãos de Filipenses, para eles terem um amor para com os outros. Então diz assim, portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, e se alguma comunhão no Espírito, seja alguma profunda e feita paixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo pensar, em todo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando-se a mesma coisa. Não façais por contenda, ou por vanglória, ou por humanidade, cada um considera-se os outros superiores a si mesmo. Aí agora aqui o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma comparação do amor que Cristo fez ao nosso favor. Quer dizer, Cristo deixou o trono de glória, se desvaziou de si mesmo, deixou-se a virtude de Deus e se encarnou numa pessoa como conosco, teve fome, teve sede, teve as suas necessidades, mas a única coisa que Cristo não teve é as paixões do pecado, né? Então diz assim, olha, não tende cada um somente para o que é seu, mas cada qual também vos outro. Da mesma sorte haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que Cristo fez? O que sendo em forma de Deus, quer dizer, Jesus é Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria se apagar. Então, quando a Bíblia fala assim que ele tomou em forma de Deus, considerou-se ser igual a Deus, que não seria essa apagar. Quer dizer, Jesus é Deus, né? O qual ele se tornou como homem, 100% homem e 100% Deus. Nós, há muito tempo, nós defendemos a deidade e a divindade de Cristo, o qual os nossos companheiros, testemunha de Jeová, negam a divindade e deidade de Cristo, negam Jesus como Deus. Eu não vou dizer que eles são os nossos irmãos, que eles não são os nossos irmãos, eles não são cristãos. Nós combatemos as suas heresias, porque se nós formos aqui no Evangelho de João, diz assim, capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o Senhor Jesus, ele é Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, o verbo de Deus habitou entre nós. Pois aqui, Paulo também vai falar aos Colossenses, capítulo 1, versículo 5. Aí ele vai começar a falar aqui, né? Está falando de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos entender uma coisa. Jesus não é um ser criado. Ele criou todas as coisas junto com o Pai. Versículo 6, pois nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas submetem a ele. Ele é o cabeça e o corpo da igreja, o princípio, o primogênito entre os mortos, e quem tudo tem a preeminência. Quando fala assim, que Cristo é o primogênito, quer dizer, Cristo é o primeiro entre os mortos, quer dizer, teve a forma humana, obteve a forma humana, mesmo assim sendo Deus, morreu como homem e foi o primogênito, foi o primeiro que ressuscitou entre os mortos. Pois aqui também o apóstolo João, na sua primeira carta do seu capítulo 4, ele vai dizer assim: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Aí ele vai dizer: nisto conheceis o Espírito de Deus, que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus não é de Deus, este espírito do anticristo, o qual ouvistes que de vir agora já está no mundo. Então João vai dizer assim: todo aquele que nega, todo aquele que não confessa que Jesus não veio em carne, tem o espírito do anticristo. Quer dizer, Jesus veio de forma humana, mesmo assim sendo Deus. Então vamos voltar lá na carta aos Filipenses, versículo 7. Assim mesmo se desvaziou, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte, e à morte de cruz. Versículo 9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu o nome que está sobre todos os nomes, para que o nome de Jesus, sobre todo joelho que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Versículo 11. E toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. De sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, assim efetuai a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é que opera em vós, tanto no querer como no efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e contendas, para que sejais entristecidos e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre os quais esplandeceis como astro no mundo. Versículo 16, retendo a palavra da vida, para que o dia de Cristo possa gloriar-se e não te corrige em trabalho em vão. Versículo 17, ainda que seja oferecida por libação sobre o sacrifício a serviço da vossa fé, estou alegre-me, regozijo-se com todos vós, e também regozijeis com alegria, como comigo, por isso mesmo. Então Paulo aqui, amados irmãos, até o verso 18 deste capítulo 2, Paulo vai fazer uma comparação, ele faz uma comparação de Cristo, aquilo que Cristo fez. Ainda sendo Deus, ele se obteve da forma humana, se humilhou, deixou toda a glória que estava junto com o Pai para morrer em nosso favor pelo sacrifício. Aqui, Paulo, ele faz recomendações para enviar Timóteo até onde estava os irmãos de Filipenses, qual vai falar aqui de Epafrodito, né? Que ele estava doente, Paulo estava muito preocupado com o seu irmão querido. Nós entendemos que esse Epafrodito, né, que esse irmão, ele foi um dos que foram enviados com Cristo, os discípulos enviados para as missões dos 70. Nós entendemos isso. Versículo 19, espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também estejam de bom ânimo, sabendo de vossas notícias. Então, Paulo estava
preso na cidade de Roma, estava próximo a ser condenado à morte, e aqui Paulo estava desejando enviar Timóteo para levar notícias a respeito dos irmãos que estavam em Filipos. Diz assim o versículo 20: não tenho ninguém que considere-se, cuide do vosso bem-estar. Então, Paulo, esse era um discípulo do apóstolo Paulo, era Timóteo, era um chamado jovem Timóteo, um jovem muito abençoado, que era muito obediente ao Senhor. Versículo 21. Pois todos buscam o que é seu, não o que é de Cristo Jesus. 22. Bem sabeis, porém, que a sua experiência, que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero enviá-los, logo tenha visto a minha situação. Versículo 24, confio, porém, no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Versículo 25, julguei contudo necessário mandar-vos a Epafrodito, o meu irmão, cooperador e companheiro nos combates, enviado para prover a minhas necessidades. Versículo 26, pois tinha muitas saudades de todos, que vos estáis muito angustiado, que tivesse ouvido que estivesse doente. Versículo 27, de fato esteve doente, quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu tivesse tristeza sobre tristeza. Então Paulo estava muito preocupado com a respeito deste irmão querido, que ele quase chegou à morte, mas Deus interviu e curou. Versículo 28, por isso enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis, que tenhais menos tristeza. Versículo 29, recebi no Senhor com toda alegria, e tende honra homens como ele. Versículo 30, porque pela obra de Cristo chegou-se o bem próximo à morte, fazendo o caso da vida, para suplir ajuda-vos dos próprios que podereis dar. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe grandiosamente, e se Deus nos permitir, nós estaremos estudando o próximo capítulo 3.